O milionário surpreende ao segurar a mão da mendiga negra após 3 anos sem dormir juntos. No meio daquela praça cinzenta, com folhas secas caindo como um presságio, Rafael apareceu. O ar pesado, úmido, prenunciava algo grande, algo que ninguém ali esperava. O homem que sempre teve tudo, dinheiro, poder, luxo, agora parado, hesitando diante de uma mulher que o mundo parecia ter esquecido. Sofia, a mendiga negra, que 3 anos atrás virou sua vida de cabeça para baixo. Rafael, vestido impecavelmente, com o olhar perdido, parecia um estranho no próprio universo. Ao redor, uns cochichavam, outros paravam de caminhar, os olhos arregalados. É ele, não é? O milionário que sumiu! Um sussurro cortou o silêncio repentino. Mas o que ele quer com ela? Murmúrios mortos no ar farto de tensão. Sofia, com seu rosto marcado pelo tempo e pelo abandono, observava o mesmo horizonte vazio. Os dedos calejados, brincando com um pedaço de papel amassado que guardava há anos. O segredo que ninguém jamais imaginaria. Ela estava mais fechada, mais distante. O peso invisível de tudo que sofreu, o mundo cruel em cada ruga. As mãos de Rafael tremiam, um suor frio pelo antebraço, um nó na garganta que parecia esmagar tudo lá dentro. Ele deu um passo, depois outro. O som abafado dos seus passos misturava-se ao vento que arrastava folhas pelo chão. Um pedaço de papel voou da mão de Sofia e quase sumiu no ar. Parecia que o tempo congelou. Quando ele segurou a mão dela, um choque cru, avassalador, atravessou os dois. Era o toque da ausência, da dor, da lembrança viva. A pele ressecada de Sofia, a textura áspera, diante da suavidade fria da mão dele. Tudo junto, numa explosão de emoções, medo, tristeza, esperança. Foi aí que apareceu, na borda da praça, o vulto conhecido. Thomas, o antigo rival de Rafael, com um sorriso largo, daqueles que não prometem nada bom. A maldade dele era palpável. O ar pesado e hostil que ameaçava engolir tudo. Ele olhou fixamente, como um predador pronto para atacar, pronto para jogar o passado podre onde todos pudessem ver. Rafael apertou a mão de Sofia. Eles se trocavam olhares, cada um mais fundo que o outro, tentando falar sem a voz. O mundo parecia suspenso, os corações pesados, como pedras. O segredo dela, guardado no papel amarelado, reluzia no chão, como se gravitasse entre eles. O que será que ela escondia? O dia nublado parecia conspirar contra, fazendo sombras dançarem no rosto cansado dos dois. A cidade ao redor não parava, mas ali o tempo doía. A pergunta queimava no ar. Será que eles vão conseguir vencer essa batalha que vai além do amor? Contra o passado, contra a sociedade que insiste em separá-los? Ou será que, mais uma vez, o destino vai fechar essa porta para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você é? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael e Sofia estavam imóveis. O tempo parou, mas uma tempestade se aproximava. Thomas, com aquele sorriso venenoso, deu um passo à frente, quebrando a tensão do instante. Olha só quem resolveu aparecer. O milionário voltando para sua amada. Ele disse com um sarcasmo que cortava o ar. Sofia franziu a testa, o semblante endurecendo. Rafael sentiu o coração disparar como se todo o peso do mundo estivesse de volta em seus ombros. Ele não iria deixar Thomas estragar aquele momento. Mas o ex-rival não tinha planos de parar por ali. Quer saber, Rafael? Eu sei algo que você não sabe. Algo sobre Sofia. Thomas provocou, sua voz cheia de veneno. O murmúrio na multidão cresceu, as pessoas começando a se aproximar, curiosas, atraídas por um espetáculo que prometia escândalo. Do que você está falando? Rafael tentou manter a calma, mas o pânico estava começando a brotar. Quanto mais ele olhava para Thomas, mais os rostos ao redor pareciam se transformar em máscaras de júbilo mórbido, esperançando-se pelo desastre iminente. Você acha que ela é só uma mendiga? Sabe, a vida dela não é bem o que parece, ele disse, os olhos brilhando com malícia. 3 anos atrás, ela não estava apenas vivendo nas ruas. Não, ela estava fugindo da polícia. Ah, não! A verdade é muito mais interessante. Rafael olhou para Sofia, que agora estava pálida, os lábios trêmulos. O seu olhar afundou para o chão, como se tentasse encontrar uma maneira de se ocultar daquele horror exposto. O que você sabe sobre mim? Ela murmurou, embora seus olhos gritassem por resposta. Você não vai se lembrar, mas alguns anos atrás, uma mulher negra foi presa por um crime que não cometeu. Ela foi acusada de roubo e espancou um homem impossível de esquecer. Thomas respirou fundo, deixando a expectativa crescer. Ela não era só uma mulher qualquer. Era a irmã do homem mais poderoso desta cidade. E o nome dela? Bem, você pode imaginar? A revelação caiu como uma bomba. O chão pareceu se abrir sob os pés de Rafael. Sofia era mais do que apenas uma mendiga. Talvez ela fosse a chave de um submundo emaranhado que ele nunca imaginou ser parte de sua vida. Um passado que ameaçava atacar com toda a força e desvelar verdades que não estavam preparadas para serem reveladas. Você está mentindo, Rafael gritou. Mas no fundo, sabia que a dúvida estava tomando força. O olhar de Sofia era sombrio, um misto de medo e dor. Como quem sabe que um segredo escondido por tempo demais finalmente viria à tona. A multidão estava agora em silêncio, como se o peso da revelação pendesse sobre todos. Rafael e Sofia tocaram novos olhares, mas agora eram cheios de incerteza. O que mais ela poderia estar escondendo? As mãos deles estavam entrelaçadas, mas como poderiam se unir se o passado de Sofia ameaçava separá-los? O chão sob eles continuava a vibrar. O mundo parecia estar em lenta contagem regressiva. E quando tudo parecia ter se acalmado, um estampido soou, ecoando, esmagando o silêncio. Thomas, satisfeito, ergueu uma pistola, a arma brilhando embaixo da luz fraca. Eu sei mais, ele gritou, o olhar de triunfo no rosto. O pânico explodiu. Rafael puxou Sofia para trás, mas o eco do disparo reverberou em seus corações. O que Thomas revelaria?
havia algo ainda mais escandaloso por trás daquela revelação. As vidas daqueles dois estavam em jogo de uma forma que ninguém poderia prever. E no meio dessas visões de tragédia, Rafael se perguntava: era amor suficiente para enfrentar um destino tão cruel? Como poderiam enfrentar um futuro quando o passado ainda pairava como uma sombra, pronta para devorar tudo o que tinham? O estampido do disparo ecoou, cortando o ar. Rafael se virou, puxando Sofia para trás, seu coração batendo descontrolado. O medo pulsava entre eles como um campo elétrico. As pessoas gritando e se afastando, criando espaço, como se a praça estivesse fugindo da cena. O mundo, que até então parecia parado, agora girava em torno do caos. Thomas, com a arma em punho, tinha o semblante de quem saboreava a destruição que estava prestes a causar. Você acha que estou apenas falando, Rafael? Você deveria ter cuidado com quem se envolve. Ele apontou a pistola diretamente para Sofia. O grito dela interrompeu tudo. Não! Era uma súplica. A multidão, antes apenas espectadora, agora vibrava com a adrenalina. Os murmúrios misturavam-se em um crescendo de pânico e curiosidade. Rafael sentiu o estômago virar. Se você atirar, você não será o único a perder tudo, gritou, a voz trêmula, tentando manter a calma. Mas o ódio nos olhos de Thomas falava mais alto que qualquer palavra. Não, Rafael, você não entende. Não é sobre você, é sobre ela. O sorriso veneno que adornava o rosto de Thomas parecia mais uma máscara de loucura. O tempo parecia se distorcer, cada segundo eternizando o horror que se desenrolava diante deles. Sofia, paralisada, olhou profundamente nos olhos de Rafael. Um misto de desespero e compreensão. Era como se naquele instante ela estivesse se despindo de todos os segredos que escondia. O papel amassado ainda caía entre eles, mas havia uma verdade que poderia mudar tudo. Rafael, eu nunca quis que você soubesse. Eu não sou quem você pensa que... As palavras saíram em um fio de voz. Ele piscou, assombrado. O que você quer dizer? Thomas sorriu, um sorriso que ecoava com a malícia de um provocador. Já que você tem a chance de ouvir, por que não escutar o que a sua amada tem a revelar? Sofia respirou fundo, lutando contra a maré de memória. Eu não sou apenas uma mendiga. Eu sou a verdadeira herdeira da família que você nunca soube. Fui forçada a assumir para escapar do legado que carrego. Aquela mulher que foi acusada sou eu. O universo parou. As palavras dela caíram como pedras em um lago tranquilo. Rafael estava atordoado. Como assim? Ele sempre imaginou Sofia como uma vítima do sistema. Mas agora havia um passado escuro e poderoso. E esse passado não estava apenas atrás das grades. Estava bem na sua frente. Thomas deu um passo à frente. A adrenalina no ar. A expressão triunfante. Veja só, Rafael. Sua mendiga não é uma coitada. Ela é uma traidora. Só está aqui para se vingar de quem a derrubou. As reações da multidão eram intensas. Algumas pessoas pareciam incrédulas. Outras sussurravam, ansiosas. Sentiu as paredes do seu mundo ruírem. O amor que ele sentia se misturava com a confusão. A verdade dele era brutal demais para aceitar. Não, você está errado! Rafael gritou desesperado. Sofia, você não precisa aceitar isso! Mas o olhar de Sofia era um turbilhão. Ela queria se defender, mas ao mesmo tempo entendia que sua história estava agora entrelaçada àquela sociedade que a abandonara.
As lágrimas escorriam, enquanto o peso da verdade esmagava suas esperanças. E então, como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta, Thomas virou a arma para si mesmo, sorriso deformado. Se eu não posso ter a verdade, então vou acabar com isso de uma vez. Ele puxou o gatilho. O som da explosão misturou-se a um grito coletivo da multidão. O olhar de Rafael se voltou para Sofia em um instante de horror. Havia algo mais ali, uma conexão, um entendimento. Teriam eles que escolher entre a verdade ou a perda. A praça se tornara um campo de batalha entre amor e desespero. E agora tudo parecia prestes a mudar. O que seria do futuro deles, agora que a verdade estava à vista? E aquela revelação poderia ser o fim ou um novo começo? O estampido do disparo ecoou, cortando o ar, e tudo se despedaçou. Rafael se virou, puxando Sofia para trás, enquanto o mundo à sua volta desmoronava. A multidão, em um momento de pânico, enlouqueceu. Os rostos se tornaram máscaras aterrorizadas. Rafael sentia o coração martelar no peito, a adrenalina fazendo seu sangue ferver. Sofia, paralisada, olhava para Thomas com os olhos arregalados, um misto de desespero e compreensão. E então, em meio ao caos, Thomas caiu. O corpo dele bateu no chão como um peso morto, e tudo o que se seguia foi um silêncio ensurdecedor. Mas quando Rafael pensou que o horror havia terminado, algo no ar mudou. Do chão, Thomas começou a se contorcer, um riso baixo e dissonante escapando de seus lábios. Ele não estava morto. O disparo tinha apenas sido um truque. Rafael olhou para Sofia, que agora estava completamente pálida. A expressão de Thomas era triunfante, e suas palavras cortaram como uma faca. Vocês acham que me livrar de mim mesmo seria tão fácil? Eu tenho armas muito mais poderosas no meu arsenal. O horror se intensificou. Thomas se levantou, agora com um olhar radiante. Sofia, minha querida, você não percebe? Você nunca foi uma mendiga. Você é uma princesa disfarçada. E esse jogo todo foi uma preparação para o grande retorno. A multidão estava atônita. O mundo tinha virado uma tapeçaria de intrigas e reviravoltas. Rafael sussurrou para Sofia. O que ele quer dizer? Mas a expressão dela era de choque e confusão. Tomás continuou, suas palavras ressoando entre as árvores da praça. Vocês se lembram do escândalo da família Fontes? Aquele homem poderoso que foi condenado por um crime que não cometeu. Sofia é a filha desaparecida dele. As revelações se acumulavam como uma tempestade. Rafael tentava processar cada palavra. A mendiga que ele conhecia, pela qual se apaixonara, era a herdeira de uma fortuna que ele jamais poderia imaginar. Ele se virou para Sofia, que agora estava se cobrindo o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo por entre os dedos. Não pode ser! Eu não sou! Eu nunca quis! Isso mesmo! Tomás interrompeu, aproveitando cada momento. Você estava destinada a ser alguém, mas escolheu viver como um inseto nas ruas. Agora, tudo isso acaba. O mundo precisa conhecer a verdade sobre você. Um grito rasgou o silêncio, e Rafael sentiu que o chão sob ele se movia, como se a terra estivesse viva. O ar carregava um cheiro de fumaça, e uma sensação de dread permeava o ambiente. O que mais estava escondido sob a superfície deste universo enlouquecido? Sofia, diga que é mentira! Rafael suplicou, na esperança de encontrar alguma firmeza na confusão, mas ela apenas balançou a cabeça. Rafael, eu não sei como.
Eu fui forçada a fugir. Meus pais, eles... A presença do policial, que até então parecia um mero espectador, começou a se aproximar, observando cada movimento, cada troca de olhar. A polícia está próxima! Um dos presentes gritou. A multidão se agitou ainda mais. Rafael precisava agir. Ele puxou Sofia para mais perto. Precisamos sair daqui agora. Mas enquanto tentava se afastar da cena, a tensão explodiu. Com um movimento súbito, Thomas apontou novamente a arma em direção à multidão. Se vocês não querem que essa história termine em sangue, olhem para a verdade. Olhem para a verdadeira Sofia, o que ela escondeu por tanto tempo. O pânico subiu à superfície como uma bolha prestes a estourar. Rafael sabia que tudo o que ele pensava saber estava agora em ruínas. A vida dele estava entrelaçada a uma guerra antiga. E Sofia, quem era ela realmente? O amor que construíram estava prestes a ser desmantelado pela verdade. E a pergunta queimava no ar. Quem ou o que ainda estava por vir? E antes que pudesse tomar uma decisão, uma explosão ao longe fez a praça estremecer. Algo estava acontecendo, e todos os olhares se voltaram para o horizonte. O que mais poderia acontecer naquela tarde fatídica? O futuro deles dependia da resposta. O estampido do disparo ecoou, cortando o ar, e tudo se despedaçou. Rafael se virou, puxando Sofia para trás, enquanto o mundo à sua volta desmoronava. A multidão, em um momento de pânico, enlouqueceu. Os rostos se tornaram máscaras aterrorizadas. Rafael sentia o coração martelar no peito, a adrenalina fazendo seu sangue ferver. Sofia, paralisada, olhava para Thomas com os olhos arregalados, um misto de desespero e compreensão. E então, em meio ao caos, Thomas caiu. O corpo dele bateu no chão como um peso morto, e tudo que se seguia foi um silêncio ensurdecedor. Mas quando Rafael pensou que o horror havia terminado, o corpo de Thomas começou a se contorcer. Um sorriso baixo e dissonante escapou de seus lábios. Ele não estava morto. O disparo tinha apenas sido um truque. Rafael olhou para Sofia, que agora estava completamente pálida. A expressão de Thomas era triunfante, e suas palavras cortaram como uma faca. Vocês acham que me livrar de mim mesmo seria tão fácil? Eu tenho armas muito mais poderosas no meu arsenal. O horror se intensificou. Thomas se levantou, agora com um olhar radiante. Sofia, minha querida, você não percebe? Você nunca foi uma mendiga. Você é uma princesa disfarçada. E esse jogo todo foi uma preparação para o grande retorno. A multidão estava atônita. O mundo tinha virado uma tapeçaria de intrigas e reviravoltas. Rafael tentava processar cada palavra. A mendiga que ele conhecia, pela qual se apaixonara, era a herdeira de uma fortuna que ele jamais poderia imaginar. Ele se virou para Sofia, que agora estava se cobrindo o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo por entre os dedos. Não pode ser! Eu não sou! Eu nunca quis! Isso mesmo! Thomas interrompeu, aproveitando cada momento. Você estava destinada a ser alguém, mas escolheu viver como um inseto nas ruas. Agora, tudo isso acaba. O mundo precisa conhecer a verdade sobre você. Um grito rasgou o silêncio, e Rafael sentiu que o chão sob ele se movia, como se a terra estivesse viva. O ar carregava um cheiro de fumaça, e uma sensação de dread permeava o ambiente.
o que mais estava escondido sob a superfície deste universo enlouquecido. Sofia, diga que é mentira! Rafael suplicou, na esperança de encontrar alguma firmeza na confusão. Mas ela apenas balançou a cabeça. Rafael, eu não sei como. Eu fui forçada a fugir. Meus pais, eles... A presença do policial, que até então parecia um mero espectador, começou a se aproximar, observando cada movimento, cada troca de olhares. A polícia está próxima! Um dos presentes gritou. A multidão se agitou ainda mais. Rafael precisava agir. Ele puxou Sofia para mais perto. Precisamos sair daqui. Agora! Mas enquanto tentava se afastar da cena, a tensão explodiu. Com um movimento súbito, Thomas apontou novamente a arma em direção à multidão. Se vocês não querem que essa história termine em sangue, olhem para a verdade. Olhem para a verdadeira Sofia. O que ela escondeu por tanto tempo. O pânico subiu à superfície como uma bolha prestes a estourar. Rafael sabia que tudo o que ele pensava saber estava agora em ruínas. A vida dele estava entrelaçada a uma guerra antiga. E Sofia, quem era ela realmente? O amor que construíram estava prestes a ser desmantelado pela verdade. E a pergunta queimava no ar. Quem ou o que ainda estava por vir? Então, uma explosão ao longe fez a praça estremecer. Uma nuvem de fumaça e escombros subiu para o céu. No momento seguinte, um grupo de homens mascarados surgiu entre a multidão. Eles seguravam bandeiras de alguma facção desconhecida e se espalharam rapidamente, cercando Thomas. As expressões dos espectadores mudaram de pânico para confusão, e Rafael, completamente atordoado, viu a cena se desenrolar como um filme em câmera lenta. Um dos homens mascarados se aproximou, puxando uma pistola com uma precisão aterrorizante. Muito bem, Thomas. O jogo acabou. Você não deveria ter se metido com a nossa família. A revelação cortou o ar como uma faca. Rafael piscou, a mente tentando conectar os pontos. A conexão de Thomas e a facção desconhecida? Por que eles estavam atrás dele? Sofia olhou para Rafael, os olhos cheios de pânico, e nesse momento, a verdade mais sombria apareceu em sua mente. Rafael, eu não sou só uma herdeira. A minha família... As palavras ficaram presas na garganta dela, e o olhar inquieto que ela lançou em direção àqueles homens era de pura agonia. Que você está tentando dizer? Rafael perguntou, o medo tomando conta de cada fibra do seu ser. Estou ligada a eles! Um passado que eu quis deixar para trás! Eu sou a chave para tudo isso! Enquanto a proposta de Sofia pairava no ar, os homens avançaram, e tudo que Rafael podia fazer era segurar a mão dela mais firme, um instinto feroz de proteção tomando conta dele. O que aconteceria agora? O que essa nova revelação significava para eles? A multidão, agora silenciosa, estava atenta a cada movimento, e o conflito estava apenas começando. O estalo do disparo ainda reverberava nas cabeças da multidão, mas a adrenalina do momento tomou conta de tudo. A atenção estava em Thomas, agora de pé, com um sorriso distorcido, mas os segredos de Sofia ainda pairavam no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Muita gente não sabe, mas sua vida foi toda um teatro. Não foi, Sofia? Thomas riu, os olhos brilhando com uma ganância insaciável. Você não fugiu. Você se escondeu. E estamos aqui para garantir que a verdade não continue enterrada. Rafael sentiu seu coração acelerar. Em meio ao medo e à confusão, ficou agarrado à mão de Sofia.
que agora estava cada vez mais pálida. Seus olhos estavam vazios, como se ela estivesse sendo empurrada para um abismo do qual não conseguia escapar. Não, Thomas! Você não pode fazer isso! Rafael gritou, tentando alcançar a essência da mulher que amava. Mas cada palavra de Thomas cortava como uma lâmina. Ah, mas eu posso, meu caro! A verdade precisa ser revelada. O sorriso dele se alargou. E a verdade é que ela tinha tudo. E agora é nada. Foi nesse momento que, do meio da multidão, uma mulher avançou, sua voz alta e clara como um trovão. Chega disso, Thomas! Você não sabe com quem está brincando. A cabeça de Rafael se virou em direção à voz, e seu estômago se revirou. Era a mãe de Sofia, a mulher que todos acreditavam ter morrido anos atrás. Vinda do nada, ela era um espírito renascente, carregando consigo o peso de uma história não contada. Mãe, Sofia sussurrou, a esperança fervilhando em seus olhos. Eu nunca deixei você, querida. Eu fui forçada a me esconder para mantê-la a salvo. A mulher exclamou, com lágrimas de dor e amor nos olhos. E você, Thomas, não pode continuar a enganar as pessoas. A herança de Sofia pertence a ela e não a você. A multidão ficou em silêncio absoluto, enquanto Rafael processava a cena à sua frente. A revelação estava muito além do que podia suportar. Sofia, a mendiga, não era apenas uma herdeira, mas também uma mulher em busca de sua própria verdade. E agora, sua mãe estava de volta para reivindicar sua história. Você sabia de tudo isso? Rafael olhou para Sofia, o coração despedaçado. Havia um misto de dor e raiva em sua voz. Como ela pôde esconder isso dele? Eu não sabia, Rafael. Eu apenas queria viver em paz. Os lábios dela tremiam e as lágrimas escorriam pelo rosto. Quando soube que minha mãe ainda estava viva, pensei que... Mas antes que pudesse terminar, o peso das palavras de Thomas retornou como um soco no estômago. Oh, que lindo! Agora temos um reencontro. Mas, e quanto à herança dela? Sem você, Sofia, o que você tem? Nada. Só essa vida caduca nas ruas. A raiva queimava em cada palavra. Rafael, tomado pela frustração, deu um passo à frente. O que você quer de verdade, Thomas? O que você está tentando conseguir com esse teatro? Eu quero o que você nunca pôde ter, Rafael. O poder e a riqueza que vem com a verdade. E Sofia? Ela é a chave para isso. E então, num movimento rápido e inesperado, a mulher que tinha acabado de chegar puxou algo de dentro da bolsa. Era um pequeno dispositivo, brilhando de maneira perversa. Eu comprei um tempo de silêncio. Um tempo que você nunca terá, Thomas. O mundo pareceu girar. Ninguém entendeu imediatamente o que ela estava fazendo. Havia pânico em cada rosto. Mas Sofia, por instinto, se atirou para a frente. E Rafael gritou: Não, Sofia, cuidado! O dispositivo disparou, provocando uma explosão de fumaça que envolveu a praça em trevas. O grito de Thomas ecoou enquanto a luz se apagava, e tudo o que restou foi um silêncio súbito. Rafael estava olhando para a nuvem espessa, que agora parecia engolir tudo. O que seria dessa revelação e a verdade de Sofia? O que sobraria quando a fumaça assentar? Quando finalmente a luz começou a se dissipar, o que os olhos de Rafael encontrariam? E quem realmente havia saído daquela nuvem? A história de amor deles estava prestes a desmoronar,
Mas uma nova retórica estava sendo escrita e ninguém sabia qual direção tomaria. A fumaça densa começou a se dissipar, mas o caos permanecia. Rafael, exasperado, olhou para Sofia e sua mãe, ambas pálidas e confusas. A praça ainda estava em silêncio, a tensão palpável no ar. Então, um grito rompeu esse silêncio, vindo de uma pessoa na multidão. Ela não é só uma mendiga. Ela é a verdadeira responsável por tudo. A voz ecoou, e todas as cabeças se viraram para um homem que se destacou da multidão. Rafael reconheceu aquele rosto. Era João, um antigo amigo de infância de Sofia, sempre grudado no passado dela. João, o que você está falando? Rafael perguntou, a voz tingida de preocupação. O que você quer dizer com isso? João, com os olhos arregalados, começou a andar em direção ao grupo, seus passos firmes. A história que você conhece é uma mentira. Sofia não fugiu do passado. Ela ocultou um segredo muito mais profundo. Ele olhou para Sofia. Seu olhar era intenso e penetrante, como se estivesse confrontando o próprio abismo. Sofia parecia em choque, a boca entreaberta enquanto as palavras de João a atingiam como uma lâmina. João, não! Isso não é verdade! Mas a dúvida no olhar dela começou a se misturar à confusão. Sim, é verdade. Ela se escondeu e deixou todos nós sofrer. A verdade é que ela nunca esteve sozinha nesse jogo. A família dela pressionou para que ela desaparecesse. Por quê? Porque ela tinha informações que poderiam destruir o nome deles. E o nome de Thomas também. Rafael sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que você quer dizer? Ele se virou para Sofia, buscando alguma explicação, mas ela apenas se afastou, olhando para João com uma mistura de raiva e desespero. A multidão estava em polvorosa, vozes sussurrando. O que estava acontecendo? A vida de Sofia, que até então parecia ser uma narrativa de amor e superação, agora estava sendo exposta como um enredado de mentiras e segredos. Você não sabe do que está falando, Sofia gritou. Mas a força em sua voz estava vacilante. Eu só queria ser livre. Eu não pude ficar. O legado que eu carrego pesa demais. Pois é. E o que você fez? Jogou tudo na lama. Depois que você fugiu, a máfia ficou de olho e a vida de todos nós virou um inferno. Você acha que suas ações não trouxeram consequências? Sua família não quer que você apareça. Eles têm seus próprios interesses. João exclamou. Seu tom agora era acusatório. Nesse instante, uma figura familiar apareceu na borda da praça. Era uma mulher com cabelos curtos e olhos penetrantes, que se destacou entre a multidão. Chega! Não adianta continuar com esse circo. A mulher, Catarina, outra amiga do passado de Sofia, avançou com determinação. Você nunca quis deixar isso para trás, Sofia. Acabou envolvendo outras pessoas em sua loucura. Catarina, não, Sofia murmurou, mas era tarde demais. As palavras da mulher pairavam no ar como uma sentença. Catarina, você não percebe. Você não percebe que sua família está envolvida até o pescoço em crimes, que a sua herança é manchada com o sangue de inocentes. Catarina disparou e a multidão começou a murmurar, capturando cada palavra como se fossem verdades incontestáveis. Rafael olhou perplexo para Sofia, a mulher que ele amava, a mendiga que ele acreditava ser uma vítima. Agora aparecia como o centro de um terrível jogo de poder. Sofia, você tem que me dizer a verdade. O que está acontecendo? O olhar dela era uma mistura de medo e dor. Rafael
Eu não sei como te proteger disso. Eu tentei me esconder. Pensei que isso funcionaria. Seus olhos buscavam os dele, mas o abismo entre eles parecia mais profundo do que nunca. E então, inesperadamente, uma voz firme irrompeu da multidão, cortando a tensão como uma faca. Chegou o momento de pôr tudo à luz, Sofia. E eu sou a única que pode fazer isso. Era a mãe de Sofia, agora com um semblante resoluto, pronta para revelar tudo. Um nó se formou na garganta de Rafael. O que mais estava para acontecer? A verdade estava se desdobrando diante deles, e ele se perguntava se algum dia saberia realmente quem era Sofia. As perguntas se acumulavam, e a tensão era tão densa que ele podia quase tocá-la. E no meio do turbilhão, a única certeza que tinha era que nada seria como antes. O que a mãe de Sofia estava prestes a revelar poderia mudar não apenas a vida dela, mas também a dele para sempre. O que mais estava escondido nesse terrível jogo? A mãe de Sofia avançou, trazendo uma carga de histórias não contadas e segredos enterrados. Chegou o momento de pôr tudo à luz, Sofia. E eu sou a única que pode fazer isso. Sua voz soou como um rugido, mas antes que pudesse continuar, um barulho desesperador ecoou pela praça. Uma explosão, não da fumaça, mas de gritos e pessoas correndo. Uma sombra se projetou e a multidão se partiu ao meio, revelando um grupo de homens armados que se aproximava. Eles usavam roupas pretas, como fantasmas, com olhares fixos, determinados. Rafael sentiu um frio na espinha, enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar mais uma vez. Eles estão aqui, alguém gritou. A confusão se espalhou rapidamente. A mãe de Sofia olhou em volta, reconhecendo os executores de seu passado. Não, não pode ser. Ela recuou, o pânico tomando conta de seu rosto. Sofia, por sua vez, estava paralisada, presa entre o horror da revelação e o trauma do momento. Os homens armados cercaram o espaço e Emor tomou conta da praça, um espectro ameaçador que prometia novas desgraças. Vocês não irão levá-la, Rafael gritou, movendo-se para proteger Sofia. Mas não havia como escapar do aperto iminente daquelas figuras execráveis. O olhar de Thomas mudava entre a diversão e a curiosidade. Acho que a história acabou de ficar muito mais interessante. Ele riu, e esse riso soou como aço ressonando em um abismo. Em meio à pressão, um homem alto e corpulento avançou. Sua presença era opressora. Sofia Fontes, ele gritou, o nome pronunciado como uma maldição. Você é nossa. O legado não se desfaz assim. Sua família fez uma escolha e nós estamos aqui para garantir que você assuma o que lhe pertence. Toda a praça parecia ter parado. O coração de Rafael acelerou. O que eles querem? Ele sussurrou, olhando para Sofia, que agora estava quase em estado de choque. A revelação era como uma faca presa em sua garganta. Seu entendimento do que era a vida dela estava se desmoronando em uma fração de segundos. Eu não sou uma Fontes! Eu não sou! Sofia gritou, sua voz atravessando a confusão. Mas o grupo parecia implacável, como um mar de sombras avançando. Então, em meio a toda a situação caótica, algo inesperado aconteceu. Do meio da multidão, uma figura emergiu. Era uma mulher, com os cabelos desgrenhados e a expressão dura. Eu a conheço. O que você quer com ela?
A mulher apontou, seus olhos ardendo com uma fúria que parecia inquebrantável. Rafael reconheceu a mulher. Ela era uma das empregadas da família Fontes, que havia acompanhado Sofia durante a infância. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou perplexo. "Eu sei mais do que você imagina. Sofia é única. E eles não podem simplesmente levá-la assim." As palavras da mulher cortaram o ar, revelando mais camadas da história, como se diversas portas estivessem se abrindo ao mesmo tempo. Sofia olhou para a mulher, esperançosa, enquanto os homens armados hesitavam. Mas então, em um movimento brusco, um deles sacou uma arma, apontando-a diretamente para a mulher. "Cale-se, não sabemos quem você é, e se você não sair do nosso caminho, terá consequências." A tensão era palpável, e Rafael sentiu um nó na garganta. O pânico se intensificou. "Se você fizer isso, ela poderá se machucar", gritou, o desespero ecoando nas palavras. Então, a mulher se virou para Sofia, seu olhar carregando um peso. "A verdade que você sabia está prestes a ser revelada, Sofia. E não é apenas sobre você, é sobre todos nós." Antes que alguém pudesse reagir, a mulher disparou seu próprio dispositivo e uma explosão de luz surgiu, provocando um caos total. O que estava acontecendo agora? Rafael se viu puxado para o chão, o corpo de Sofia colidindo contra o dele, enquanto gritos ecoavam ao redor. O impacto da explosão foi devastador. A poeira subiu ao redor deles como um manto tenso, e no meio do tumulto, Rafael percebeu que algo parecia estranho. Havia corpos se movendo e risos ressoavam entre as sombras. Algo se passou e um novo choque percorreu seu corpo, fazendo-o questionar toda a verdade que acreditara. Quando a poeira finalmente assentou, uma figura saiu da névoa. Era uma mulher, com o rosto marcado por cicatrizes, mas com uma intensidade nos olhos que não poderia ser ignorada. Era a irmã de Sofia, a líder de uma facção rival, que todos acreditavam estar morta. "Sofia, o que você está fazendo? Para onde você pensa que está indo?" A pergunta pairava no ar, provocando uma nova onda de confusão. Rafael sentiu que a realidade estava se desintegrando em sua volta. A mulher que ele amava, a vida que sonhavam juntos, tudo agora se tornava uma miragem. Sofia, a mendiga, não era só uma sobrevivente. Ela era parte de um enredo que abrangia a família, poder e um jogo sombrio que se estendia muito além do que eles podiam compreender. O que mais havia por trás dessa revelação? Qual era a verdade que estava prestes a vir à tona? E como essa nova figura se encaixava na história deles? O futuro nunca pareceu tão ameaçado. E Rafael sabia que a batalha estava apenas começando. A mãe de Sofia avançou, trazendo uma carga de histórias não contadas e segredos enterrados. "Chegou o momento de pôr tudo à luz, Sofia, e eu sou a única que pode fazer isso." Sua voz soou como um rugido, mas antes que pudesse continuar, um barulho desesperador ecoou pela praça. Uma explosão, não da fumaça, mas de gritos e pessoas correndo. Uma sombra se projetou e a multidão se partiu ao meio, revelando um grupo de homens armados que se aproximava. Eles usavam roupas pretas como fantasmas, com olhares fixos, determinados. Rafael sentiu um frio na espinha, enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar mais uma vez. "Eles estão aqui!" Alguém gritou. A confusão se espalhou rapidamente.
A mãe de Sofia olhou em volta, reconhecendo os executores de seu passado. Não, não pode ser! Ela recuou, o pânico tomando conta de seu rosto. Sofia, por sua vez, estava paralisada, presa entre o horror da revelação e o trauma do momento. Os homens armados cercaram o espaço e o temor tomou conta da praça, um espectro ameaçador que prometia novas desgraças. Vocês não irão levá-la! Rafael gritou, movendo-se para proteger Sofia, mas não havia como escapar do aperto iminente daquelas figuras execráveis. O olhar de Thomas mudava entre a diversão e a curiosidade. Acho que a história acabou de ficar muito mais interessante. Ele riu, e esse riso soou como aço, ressonando em um abismo, em meio à pressão. Um homem alto e corpulento avançou. Sua presença era opressora. Sofia Fontes! Ele gritou, o nome pronunciado como uma maldição. Você é nossa. O legado não se desfaz assim. Sua família fez uma escolha e nós estamos aqui para garantir que você assuma o que lhe pertence. Toda a praça parecia ter parado. O coração de Rafael acelerou. O que eles querem? Ele sussurrou, olhando para Sofia, que agora estava quase em estado de choque. A revelação era como uma faca presa em sua garganta. Seu entendimento do que era a vida dela estava se desmoronando em uma fração de segundos. Eu não sou uma Fontes! Eu não sou! Sofia gritou. Sua voz atravessando a confusão, mas o grupo parecia implacável, como um mar de sombras avançando. Então, em meio a toda a situação caótica, algo inesperado aconteceu. Do meio da multidão, uma figura emergiu. Era uma mulher, com o rosto marcado por cicatrizes, mas com uma intensidade nos olhos que não poderia ser ignorada. Era a irmã de Sofia, a líder de uma facção rival que todos acreditavam estar morta. Sofia, o que você está fazendo? Para onde você pensa que está indo? A pergunta pairava no ar, provocando uma nova onda de confusão. Rafael sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A mulher que ele amava, a vida que sonhavam juntos, tudo agora se tornava uma miragem. Sofia, a mendiga, não era só uma sobrevivente. Ela era parte de um enredo que abrangia família, poder e um jogo sombrio que se estendia muito além do que eles podiam compreender. Você não pode me deixar! Sofia chorou, tentando alcançar seu olhar. Mas a irmã virou-se, desprezando qualquer apelo emocional. Você teve a chance de fazer as coisas do jeito certo, e você falhou. Agora precisa pagar. O ódio nas palavras dela era palpável, e a multidão ficou eletrizada, como se uma carga elétrica percorresse o espaço. Você não pode ser séria, Rafael murmurou, a realidade começando a se quebrar ao seu redor. O que mais estava escondido? E a verdadeira relação entre elas? O que mais Sofia estaria escondendo? Mas então, com um movimento repentino e astuto, a irmã avançou e puxou uma adaga brilhante, segurando-a em direção a Sofia. Se você não assumir sua responsabilidade, pode morrer como as outras. As palavras cortaram o ar como uma faca. Era uma ameaça direta, e o terror se espalhou entre aqueles que assistiam. Rafael engoliu em seco, sentindo o horror se apoderar dele. Não, não! Ele gritou, mas o som de sua própria voz estava perdido no caos. Sofia olhou para a irmã, uma mistura de medo e desespero em seu rosto. Por favor, você não precisa fazer isso.
E então, em um ato impensável, a irmã deu um passo à frente e, com um movimento rápido, cravou a adaga no chão, bem entre os pés de Sofia. Se você não vai lutar, então vale a pena sacrificar tudo. A multidão ficou em silêncio. O choque fazendo o ar parecer pesado. A revelação atordoou a todos. O que era isso? Uma prova? Um convite frio ao desafio? Aquele ato de desespero poderia mudar tudo. Rafael se viu em um dilema. Ele estava preso entre salvar Sofia ou ficar com o coração partido. Escolha! A irmã desafiou, enquanto a tensão se acumulava. O que Sofia faria agora? E se ela não conseguisse encarar essa luta? E se tudo o que conheceram fosse um grande embuste? Neste momento de incerteza, o coração de Rafael disparou. Mas a resposta de Sofia poderia salvar ou destruir tudo. Ele não sabia qual caminho escolher e, ao olhar para ela, sentiu que a realidade estava prestes a mudar para sempre. E a grande pergunta pairava no ar. Quem realmente era Sofia? A resposta mudaria o destino deles e, talvez, o destino de todos. A tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper. Sofia olhou para a adaga cravada no chão, seu coração disparando. A irmã, tão determinada a expor seus segredos, agora se tornava uma sombra de sua infância. Eu não vou ser forçada a fazer nada, gritou, o desespero na voz. A multidão assistia em choque, os rostos refletindo a ansiosa expectativa do que viria a seguir. Mas no fundo, havia algo novo brotando. Coragem. Rafael sentiu isso. Ele segurou a mão de Sofia com força, como um âncora em meio à tempestade. Você pode fazer isso, Sofia. Não deixe que suas raízes definam quem você é agora. Os homens armados hesitaram e a irmã soltou um riso amargo. Você realmente acha que é a solução? Ignorar a verdade? Não é ignorar a verdade. É ter escolha, respondeu Sofia, a voz agora mais firme. Ela se aproximou, olhos fixos na irmã. Eu não sou uma traidora. Eu não sou apenas a filha de uma herança. Eu sou quem eu decido ser. A confusão na multidão começava a se dissipar, e seus sussurros se tornavam murmúrios de apoio. Rafael viu olhares de esperança se acenderem nas pessoas que conheciam a história dela, que viam um brilho de força que Sofia não sabia que possuía. E foi nesse momento que a mãe de Sofia interveio. Ela tem razão. Nós nos escondemos por tempo demais. Neste caminho, fomos nós que perdemos. A mulher fez um gesto amplo, abrangendo a todos. Estamos aqui reunidos. Vamos juntas lutar pela nossa liberdade, pela verdade que não deve ser mantida em segredo. O homem robusto ergueu uma sobrancelha, claramente perplexo. O poder da união feminina estava mudando a dinâmica. Vocês acham que podem me parar assim? Mas o ar já estava carregado com a determinação de todas as mulheres presentes. Sofia deu um passo à frente, encarando a irmã. Eu não quero o que não sou, e não vou deixar você decidir minha vida por mim. Com um movimento rápido, ela se agachou, retirou a adaga do chão e a segurou firme. A cena ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Só existe um caminho a seguir, ela disse, com a adaga em mãos. E eu escolho a verdade, não importa o quão doloroso seja. A multidão foi exposta. O poder da decisão individual e da verdade tomava forma ali mesmo, na praça. A irmã de Sofia, tomada pela raiva, retirou-se lentamente. Você vai se arrepender, murmurou. Mas a determinação no olhar de Sofia era inabalável. Rafael se aproximou dela, admirado. Você fez isso! Você mudou tudo!
Sofia sorriu, embora as lágrimas escorressem pelo rosto. Ela finalmente havia se libertado das correntes de um passado que não a definia. A praça se transformou em um palco de celebração, as pessoas unidas na busca pela verdade. A história de Sofia tinha muitas camadas, mas agora ela estava pronta para escrever uma nova. Uma história de força e liberdade, ao lado de Rafael, que não a abandonou nem por um instante. A praça ressoava com aplausos, celebrando a nova vida de Sofia, agora uma mulher livre para prosperar. O amor deles havia sobrevivido à tempestade e juntos estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Mas enquanto o sol começava a se pôr, uma pergunta pairava no ar. Que novos desafios aguardavam Sofia e Rafael nessa nova era? O futuro ainda era um mistério a ser desbravado. E agora, deixe o seu apoio. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações.